Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. E a lição de hoje, número 4, para o dia 26 de abril de 2020, vem com o tema A Iluminação Espiritual do Crente. E nesta lição vamos estudar no texto áureo da lição para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática da lição de hoje está assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Para você que gosta de acompanhar a nossa leitura, abra a sua Bíblia no livro também de Efésios. Estamos ainda no capítulo 1 do livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Tá certo? Versículo 15 ao versículo 26 do capítulo 1 de Efésios é o texto de hoje. No texto introdutório desta lição, nós vamos ver neste capítulo, primeiro capítulo que ainda estamos de Efésios, trabalhando com ele. Neste primeiro capítulo, Paulo inicia-se uma longa sentença que divide-se. Então, ele vai dividir em ação de graças, ação de graças, oração intercessória e a confissão do louvor e exaltação. Então, primeiro ele dá graças. Está lá em Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, vamos encontrar Paulo dando graças a Deus. Então ele fica grato, a gratidão aí como centro desse momento. A oração intercessória a gente vê dos versículos 17 ao 19, quando ele ali começa a interceder, pelos irmãos. E a confissão de louvor, do louvor e exaltação a Deus, dos versículos 20 ao 23, ele traz. E nessa sentença a gente tem três situações que a gente vê como, por exemplo, louvar ao Senhor pela nossa eleição. Essa alegria de sermos gratos, sermos chamados filhos de Deus. Então, louvar ao Senhor pela nossa eleição. Segunda, a buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina. Em seguida, buscar entender a grandeza do poder de Deus, do poder do nosso Deus. Então, se você está buscando, está estudando, lendo, acompanhando as nossas lições, você vai entender nesse capítulo 1 que Paulo chama a atenção para a ação de graça, ser grato pela intercessão e também pela exaltação do poder de Deus. Aí a gente vê a esperança no tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. A ação de graças e intercessão. Primeiro, dá graças a Deus pela vida dos eleitos. Paulo já dá graças a Deus e nós aprendemos com ele. Dá graças a Deus pela vida dos eleitos. Segundo, pelas bênçãos espirituais recebidas. Todos os dias nós estamos recebendo bênçãos do Senhor e aí precisamos ser gratos, agradecer pelas bênçãos também. E intercede para que se conceda sabedoria e revelação aos crentes. Que um povo sábio, um povo que tem a revelação do Senhor, um povo que entende e conheça o Deus que serve. Então aí encontramos, nós vamos encontrar a esperança da vocação. Paulo intercede para que o Espírito Santo conceda aos crentes a esperança da vocação. Vocação que Deus chamou pessoas no passado. Deus chamou a gente no passado, chamou pessoas de passados bem diversos e diferentes. Para quê? Para ter uma chamada, um serviço e a santificação no presente. A mudança, a santificação, as transformações no presente. Para quê? Para uma participação no porvir, ou seja, uma vida gloriosa no futuro. Então a gente tem aí três situações. As riquezas da glória da sua herança. As riquezas da glória da herança do Senhor. Primeiro, herança. Herança Deus deu aos seus eleitos. Herança é tudo aquilo que recebemos de alguém que
nos tem por pai, que nos tem por filho, por família e que deixa pra gente, que dá algo a nós. Então deixou uma herança. E essa herança representando a riqueza. Que riquezas são essas? Bênçãos que acompanham aí o processo de salvação do crente. As bênçãos, por exemplo, perdão dos pecados, adoção de filhos, e as bênçãos no porvir. Nós vivíamos no mundo do pecado e que Deus ali tendo reconciliado com ele prepara algo bom, maravilhoso no porvir para mim. No tópico 2 da lição de hoje, nós vamos encontrar a sobreexcelente grandeza e força no poder divino. A sobreexcelente grandeza e força no poder divino. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Primeiro, Deus é grandioso, né? Já a palavra sobreexcelente, traduzida do original grego, significa extraordinário, algo grande, e mostra a magnitude do poder de Deus. A força do poder divino, nessa sentença, por exemplo, na sentença que Paulo fala, segundo a operação da força do seu poder. Segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos. Primeiro, a operação, que é traduzida de energia e significa eficácia. A operação que é traduzida de energia e significa eficácia. Segundo, a força vem do termo grego kratos, que traz uma ideia de intensidade, algo intenso, algo forte, né? E terceiro, ichthys, que quer dizer, que indica o poder inerente de Deus, dele, por ele, para ele, só para ele. E aí no tópico 3 nós vamos falar de Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, primeiro, as primícias dos que dormem. Vamos falar um pouquinho das primícias do que dormem. Veja, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dorme. Como assim? Como é que ele foi feito as primícias do que dorme? Como é que a gente pode explicar isso? Desta forma, a ressurreição de Cristo passa a ser a garantia de que seremos ressuscitados. Cristo ressuscitou para que eu e você também pudesse passar por isso. Mesmo sendo atingidos pela morte, mesmo passando por ela, seremos transformados, seremos ressuscitados e iremos para a glória também. Então Cristo passa a ser primeiro nele, pensar nele, estar nele, que em nele seremos então ressuscitados. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus e mostra que a ascensão de Cristo refere-se à promessa messiânica. Nós já vimos lá no livro, nós vimos no livro de Isaías, as promessas relacionadas ao Messias. Então a gente vai encontrar aqui Paulo reforçando que Cristo faz parte, que Cristo é a confirmação então dessa promessa. Cristo exaltado sobremaneira. Paulo, veja só o que ele fala nesse ponto. Paulo ensina aos irmãos de Efésios, que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Então o Paulo aqui confirma o poder de Cristo sobre todo. Nesta lição a gente percebe que Paulo mantém uma adoração contínua ao eterno Deus. Ele não para de exaltar, de adorar a Deus Todo-Poderoso. Atitude essa que deve ser seguida, deve ser tomada pelos salvos, por mim, por você que está me ouvindo, por você que está me assistindo. Continuar adorando, exaltando esse Deus grandioso, esse Deus poderoso em nossa vida. E assim a iluminação do Espírito ao crente. O Senhor ele vem clarear nossa mente, melhorar nossas ideias, para que eu e você o sirva e glorifique e exalte o nome do Senhor com mais intensidade, com mais forte, com mais verdade em nossa adoração. Amém? Até a próxima!